fazer um trabalho de mudança no Poder Judiciário, no orçamento do Poder Judiciário. Mas para falar de convergência, é preciso que algumas coisas também venham às claras. O deputado falou da ministra Eliana Calmon, o presidente da APAMAGES não gostou da história. Eu digo o seguinte, nós, entidades do Judiciário, estivemos com ela. Fomos até o Paraná, quando era corregedor o ministro Gilson Dipp, pedindo ao ministro que fizesse audiência pública em São Paulo. 2009. 2009, nós estávamos preparando aí na greve, porque ele estava fazendo em vários estados. O que eu ouvi no Paraná era estarrecedor. Eu imaginei São Paulo, então, o que vai acontecer? E o ministro Gilson Dipp disse que nós não podíamos falar lá, porque era uma audiência pública do Paraná, mas marcou uma audiência com a gente em Brasília. Nós fomos todos em Brasília, todas as entidades, né? Levamos um calhamaço de documentos do que estava acontecendo no estado de São Paulo. O ministro examinou, olhou e falou, olha, São Paulo é difícil mesmo. Primeiro porque é grande demais. Para fazer audiência pública precisamos fazer pelo menos 3. Capital, Campinas, Ribeirão Preto, Campinas. Mas o pior não é isso, é muito difícil conseguir fazer audiência pública no estado de São Paulo. E falou o seguinte, imaginem logo agora em seguida que eu vou sair e vai assumir como presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal o ministro de São Paulo, César Peluso. Aí que não faz mesmo. Mas foi dito e feito. A ministra Eliana Calmon veio em São Paulo e nós fomos conversar com ela num dos prédios do Tribunal de Justiça. No Hilton Hotel. No Hilton Hotel. Aliás, um lindo palácio. E o que nós ouvimos da ministra lá? Olha, é difícil, eu não consigo conversar sequer com o presidente do Tribunal de Justiça. Novembro do ano passado. Ele não aceita a CNJ, o Pleno não aceita a CNJ. Aí quando ela diz o que ela disse sobre a possibilidade de bandidos embaixo da toga, a gente tem que dizer o seguinte, olha, existe mesmo aqui na Assembleia também, né, deputado? Aqui tem bandidos, a gente tem servidores bandidos, tem policiais bandidos, por que médico não bandido, engenheiro. Entendeu? Engenheiro bandido é possível ter sim. Agora, como convergir e acabar com isso? Por que não CPI no Judiciário? Por que não fazer uma CPI no Judiciário? Qual é o problema? Que medo o Judiciário tem? Porque o Judiciário trabalhou, isso nós temos certeza, nós acompanhamos, para que deputados que tinham assinado a CPI retirassem a assinatura da CPI. Nunca o tribunal ligou para... Ah, mas sabe para quem liga, deputado? Só quero sabe para colocar. quem liga. Eu só quero colocar. Eu não sei se ligou para o Genásio ou ligou para o Majorino. Para mim, não. Os 3 deputados que estão aqui não ligaram. Com certeza não ligaram. Aliás, falar em 3 deputados que estão aqui, quando eu venho com uma frente parlamentar, eu sempre imagino que um lado é dos servidores, o outro lado seria dos deputados da Assembleia. Não, eu vi o Poder Judiciário. Mas só houve bastante desembargadores, juízes, né? Mas infelizmente não veio. Bom, e aí, por que não então uma CPI do Judiciário? O Pleno do Tribunal de Justiça hoje, claramente, está punindo os servidores pela greve. Claramente. Nós já apresentamos meia dúzia de projetos mostrando que o correto seria fazermos um mutirão, resolveríamos o problema dos processos parados e não precisaria haver desconto. Não, o tribunal quer que até metade do ano que vem façamos hora a hora as horas da greve que nós fizemos e que era uma greve justa, tão justa que ganhamos o aumento depois, a reposição depois. Né? Mais do que isso, ouvi hoje de um desembargador, numa reunião que nós participamos, não foi só eu que ouvi, tinha mais gente lá, ele dizendo para mim, olha, eu vi um absurdo, eu tentei uma remoção de um funcionário, porque ele trabalhava numa comarca e a esposa numa outra comarca, eu tentei a remoção, quando estava
quase certo para remoção, o juiz falou, não, ele eu não aceito, ele era grevista. Ser grevista é crime. É crime sem data. Ele nunca vai conseguir ser transferido. Quer dizer, é uma loucura isso. Como é que nós vamos convergir? Acabando com essa questão. A corregedoria, quando abriu um processo agora para vários dirigentes e vários servidores em razão de determinados atos, descumpriu aquilo que o pleno tinha decidido e que era do dissídio coletivo. Não haverá punição nenhuma em razão e durante esse período de greve. Tá certo? Ora, como é que nós vamos convergir dessa forma? Está muito difícil convergir. Eu já tive uma conversa com o senhor aqui e saí daqui animado porque percebi que a APA magicamente poderia trabalhar ao lado dos servidores naquele momento. Eu não sei como trabalhou, porque eu não consegui perceber. O senhor disse que houve um trabalho, eu vou acreditar, evidentemente. Né? Talvez lá, com os desembargadores, etc. Eu acho que, só uma parte, eu acho que os discursos que a gente ouve, tá, são bonitos, são realmente empolgantes, provocam realmente aplausos, mas eu acho que é importante que se coloquem fatos concretos. Eu estou colocando fatos concretos. Eu estou colocando fatos concretos. Foram coagidos, o senhor devia dizer os nomes dos deputados. O senhor coloca aqui. Campos Machado foi sepultado, vou dizer que pediu para tirar a assinatura. A gente diz Mas se o senhor quer que eu dou o nome, eu dou o nome. Os deputados aqui que participaram do colégio digam quantas vezes eu, como presidente e vice-presidente da FAMAR, estive aqui para aprovar o plano de carreira dos servidores, que os servidores entendiam que era pertinente. Quantas vezes o senhor está se defendendo à toa, não estou acusando o senhor. O tribunal pediu realmente que tirasse a assinatura. Só um minutinho, deixa eu fazer uma colocação. A João Valério fez algo que é fundamental. O doutor Paulo Dimas é convidado nosso. Ele não está aqui representando o Tribunal de Justiça. Nós sabemos também. Ele é presidente de uma associação. Mas com muita cortesia, ele está aqui fazendo parte da mesa. E o doutor Sebastião Molina. Por isso que não é a ele que eu estou acusando. Tá? Pois é, mas eu não gostaria de que houvesse esse confronto. O deputado Major fez essa observação. E nem palavras contundentes, direcionadas ao doutor Paulo Dimas como se for o representante do Tribunal de Justiça. Não, eu não estou fazendo isso. Okay. Eu não estou fazendo isso, em hipótese nenhuma. Ele é que se sentiu assim. Okay. Não foi a minha colocação. Mas, terminando, vamos agora entrar no orçamento. E a pergunta de todos os servidores é muito clara. Bom, que a Assembleia Legislativa é um anexo do Executivo, nós já descobrimos há muito tempo. Porque aqui manda a maioria do governo. Então vai votar o orçamento do jeito que o governo quer. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. A nossa pergunta é, por que nos últimos 10, 15, 20 anos, o Tribunal de Justiça, como poder independente, não peitou o poder executivo e se submeteu a correr de canequinha para ver se aumenta um pouco o orçamento cortado em 50%. O falecido disse que ia fazer isso. Eu quero. Inclusive, o doutor Paulo Dimas pode até nos responder. Essa colocação do Góes é importante, ao final. Eu não tive acesso ainda, mas eu preciso ir atrás. O Tribunal de Alagoas entrou no Supremo Tribunal Federal com uma medida para que não cortasse o orçamento. Desse ano? Não estou passando. Mas o Rio Grande do Sul eu não sei qual foi o resultado lá no STF, mas eu vou dar pela ordem, mas vamos ouvir primeiro o doutor Paulo Dimas. Eu esclareço, Excelência. Ok. Só esclarecer, no caso do Rio Grande do Sul, o STF disse que o governador não podia, quem podia era a Assembleia. Aí o governador mandou, quem cortou foi a Assembleia. Exatamente isso que eu vou dizer. É isso que eu quero só dizer o seguinte, a afirmação sua, realmente, o que o presidente pode fazer, o presidente do Tribunal de Justiça pode fazer? Fazer o que nós fazemos aqui, o presidente até, através de alguns representantes, fez, vir pedir à Assembleia Legislativa que
faça suplementações que não aceite o corte do Executivo. Porque agora vejo o que o ministro Peluso fez com relação ao orçamento do Poder Judiciário, do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele mandou um ofício à presidente da República, dizendo, ó, a senhora tem que mandar a peça orçamentária do Poder Judiciário como ela foi encaminhada para a senhora. E deixe que o Congresso faça os cortes, porque o Congresso, pela Constituição Federal, e aqui a Assembleia Legislativa, pela Constituição Estadual e pela Constituição Federal também, é que pode fazer os cortes. Quem tem legitimidade para adequar o orçamento é o Poder Legislativo. Agora, o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos anos que eu estou na entidade nossa representativa? A gente vem aqui, os deputados apresentam emendas, o deputado de Anás apresentou emendas, o deputado de Cantor apresentou emendas, o Major Rico apresentou emendas. Nós tínhamos emendas que chegavam aqui a quase 600, 700 mil reais para serem aprovadas no ano passado, e no ano retrasado, alguma coisa. Milhões. Nenhuma emenda foi levada sequer à discussão, porque se entendeu, a partir da orientação do Executivo, que não caberia nenhuma aprovação de nenhuma emenda. Então não adianta dizer, não, o presidente tribunal, o que vai fazer? O presidente do Tribunal de Justiça pode fazer o seguinte, dizer, como disse o presidente do Supremo, e como aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi lá, o presidente do Tribunal representou, entrou com uma medida no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal falou inicialmente. O governador não pode cortar nada, mas acontece que o governador manda a proposta orçamentária dele, os cortes que ele entende, e para atender a Constituição Federal, manda junto o orçamento do Poder Judiciário. Ele diz, olha, está aqui, o orçamento do Poder Judiciário estou mandando. Agora, ó, os cortes, eu já estou propondo, já estou sugerindo os cortes. E contra isso, o presidente do Tribunal de Justiça não pode fazer nada. O que pode